Senhor Deus e Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu peço a tua direção no estudo deste dia. Fala ao nosso coração, Senhor. Revela, meu Deus, a tua palavra, as doutrinas das Sagradas Escrituras. Abençoa a vida do meu irmão e a minha irmã que estará comigo aprendendo a tua palavra. É o que eu te peço nesta hora. Deus de novas oportunidades, de novos começos e novo caminho. Fala, Senhor, ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu estou maravilhado porque estou trazendo este estudo para toda a igreja. Estou feliz com Jesus Cristo por esta oportunidade. E a essa altura do nosso estudo, até aqui, o que nós temos estudado, eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa. E isso para mim é muito gratificante. Louvado seja o nosso Deus que, através do conhecimento, nós vamos adquirindo mais conhecimento. E o conhecimento, quando é posto em prática, vai gerar experiência, irmãos. Então isso me dá uma alegria muito grande da parte de Deus. Em Cristo Jesus eu fico contente por saber que você está aprendendo a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos na leitura 9. E a leitura 9 nós vamos tratar sobre a obra do Espírito Santo. Olha só, o que é que o Espírito Santo faz na criação, no mundo, na vida do homem. Nós vamos tratar esse assunto hoje. Meus queridos, nós vamos aqui para o texto áureo. E agora eu quero fazer um pedido muito especial para você que está me assistindo e você que está me acompanhando em todos esses estudos, todas essas videoaulas. Eu peço que você dê o feedback aí para nós, comenta aí, deixa nos comentários, curta esse vídeo, compartilha. Meus irmãos, escreva aí o que você está achando das videoaulas. Você pode escrever, aqui na internet nós temos liberdade ainda, né? Graças a Deus ainda nós temos liberdade de escrever e falar o que nós quisermos. Você pode colocar a sua indignação, você pode dar o seu feedback positivo, negativo, até xingamentos a gente pode xingar na internet, irmãos. O crente pode. Só que aí tem aquele texto da Bíblia que Paulo nos fala que nós podemos todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Podemos fazer tudo, mas nós não devemos, né, irmãos? Então na internet você tem liberdade para escrever o que você quiser, não precisa ficar com ressentimento, não precisa ficar com medo, nada. Pode dar sua opinião e eu preciso da sua opinião. Escreva aí para mim, por favor. Então, que você tenha, assim, eu preciso que você me dê um pouquinho da sua opinião para me ver onde eu posso melhorar, onde eu devo melhorar, onde eu preciso mudar, se está tudo bem para você dessa forma. E eu tenho certeza também que até aqui eu já tenho aprendido muita coisa, as minhas pronúncias, o jeito da fala, tudo a gente vai nos adaptando, vai mudando, vai atualizando, nós vamos melhorando, tudo para melhora para você, meu irmão, para toda a igreja. Irmãos, o nosso texto áureo está lá em João, capítulo 3, versículo 8. Depois você deixa aí no comentário desse vídeo o que você está aprendendo da palavra de Deus, o que você já sabia, o que você não sabia. Escreva tudo isso aí para nós, irmãos. É muito importante isso aí, a gente interagir também, né? Louvado seja o nosso Deus. Aqui na internet, vou repetir, aqui você pode escrever o que você quiser, meu irmão. Só que tem coisa que você não deve também, né? No texto áureo, irmãos, vai estar escrito em João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A verdade doutrinária nesse texto, irmãos, é do mais alto valor experimental.
saber que o Espírito Santo não é uma mera influência ou uma força impessoal. Nós já estudamos isso, né, irmãos? Que o Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma energia, ele não é uma força, não é uma bola, uma nuvem. O Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa, nosso amigo e ajudador, sempre presente, nosso divino companheiro e guia, irmãos queridos. No nossa base do texto, o texto base está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 ao 11. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nola revelou pelo seu Espírito. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém compreendeu, senão o Espírito de Deus. Glória a Deus. Irmãos, como costume, a devoção diária, eu quero propor para você ler no domingo João 20 e 22, segunda, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Na terça-feira, você pode ler João 15, 26, quarta, João 16, versículos 7, 8, 13 e 14. Quinta-feira, você leia Mateus, capítulo 28, verso 19. Sexta, Romanos 8, 27. Sábado, Efésios 4, verso 30. Os objetivos, meus irmãos. Está aí o objetivo desta aula. O aluno deverá compreender a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Você vai compreender, você vai estar por dentro do que o Espírito Santo fez lá no Antigo Testamento e o que ele faz hoje no Novo Testamento. Também deverá compreender a ação do Espírito Santo no ministério terreno de Jesus. Olha aí, ó, o que o Espírito Santo fez dentro do ministério de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Você vai saber que o poder do Espírito Santo age na igreja. O poder do Espírito Santo age na igreja, irmãos. Na lição anterior, a primeira parte do estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, vimos alguns nomes pelos quais ele é conhecido na Bíblia. Não, é óbvio que nós não queremos esgotar esse assunto, esse tema, mas compreendemos assim a sua ação ao longo das páginas sagradas. O Espírito Santo, a ação dele em toda a Bíblia Sagrada. Nós tratamos aqui somente alguns assuntos. Nós nunca vamos conseguir esgotar os assuntos da Bíblia Sagrada. Também nós estudamos sobre os símbolos do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo na igreja, atuando na administração da igreja, no ensino da palavra, na pregação, na oração. Nós vimos ainda que o Espírito Santo não é uma mera energia ativa, como algumas pessoas dizem, ou uma força iluminadora. Nada disso. Ele é uma pessoa dotada de intelecto, que conhece as profundezas de Deus. Nessa lição, nós vamos estudar sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo, e a sua participação direta no ministério terreno de Jesus Cristo, irmãos. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos lá. O Espírito Santo não é uma novidade que surge aqui no Novo Testamento, não. Ele não surgiu, iniciou, começou ou nasceu no Novo Testamento, não, irmãos. Ele já existia desde a eternidade, o eterno passado, lá, como diz os historiadores, o eterno passado.
O Espírito Santo já existia e no Antigo Testamento também. Ele já estava ativo, já era vivo em todo esse tempo. É possível observar que ele está por toda a Bíblia executando as obras de Deus. O nome Espírito Santo ocorre 3 vezes no Antigo Testamento. O nome Espírito Santo, porque o Antigo Testamento sempre ele vai trazer o Espírito do Senhor, o Espírito do Deus vivo, o Espírito de Deus, ou o Espírito. Ele traz dessas formas, mas agora diretamente Espírito Santo vai estar lá em Salmos 51, verso 11, Isaías 63, verso 10, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Essas 3 passagens da Bíblia vai trazer o nome completo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele agiu, irmãos, na criação, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, cujo o poder, o universo foi criado. De cujo poder o universo foi criado, foi pelo poder do Espírito Santo. Porque ele, lá em Gênesis, vai nos dizer que quando Deus estava formando a terra, o mundo e todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo participou da glória da criação, irmãos. Gênesis capítulo 1, Jó 26, 13, Salmo 33, versículo 6, Salmo 104, verso 30. O Espírito Santo criou e sustenta o homem, irmãos. Toda pessoa, todo ser humano, reconhecendo a Deus ou não reconhecendo, essa pessoa é sustentada pelo Espírito Santo. Pode ser um crente, um servo de Deus ou um não crente, pode ser uma pessoa que não crê em Deus, um ateu, irmãos. Não importa, essa pessoa é sustentada pelo poder do Espírito Santo, viu? Glória a Deus. Entenda isso, meus queridos. Quando Deus criou todas as coisas, ele disse: haja. Haja isso, haja luz, haja estrelas, haja os mares, toda a criação. Deus foi falando pela palavra, pela boca de Deus. Ele foi dizendo e foi criando as coisas através da sua palavra. Mas quando agora ele vai criar o homem, irmãos, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus se envolveu na criação do homem de forma direta, completa. A própria mão de Deus foi que formou o homem. Nós fomos criados pela própria mão de Deus. E quando Deus pega o homem em suas mãos, Deus sopra nas narinas do homem parte do seu espírito. Por isso, então, agora o homem passa a ser uma alma vivente, meus queridos. Esta é a ação do Espírito Santo na criação, irmãos. O Espírito Santo, lá em Jó capítulo 33, ele vai dizer que foi o Espírito de Deus quem me deu a vida. Olha só. Atos 17 também vai nos dizer, igreja, que é pelo Espírito de Deus que nós vivemos, movemos e existimos. Então está aí a atuação do Espírito Santo na criação, produzindo de forma dinâmica. A operação do Espírito Santo criou duas classes de ministros do Antigo Testamento. 2 classes. Produziu de forma dinâmica. Quais são as 2 classes? Obreiros para Deus, o Espírito Santo criou. Homens de ação organizadora, executivos das coisas e dos interesses de Deus em relação ao seu povo. Podemos citar algum deles, ou seja, o Espírito Santo, meus queridos, criou pessoas para trabalhar de forma organizadora as coisas de Deus. Um deles é o grande líder Josué, Otoniel, José do Egito, Bezaleel, Moisés, Gideão, Jefté, Sansão, Saul, Davi e os 70 anciãos. Essas pessoas foram levantadas pelo Espírito Santo para organizar, fazer algo dentro da obra de Deus. Está entendendo?
E outra classe de pessoas foram os locutores para Deus, ou seja, os profetas. O Espírito Santo agora levanta profetas, locutores de Deus, que recebiam do Senhor Jeová as mensagens e entregavam ao povo. Essas duas classes de pessoas foram criadas pelo Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Meus irmãos, no Antigo Testamento o Espírito Santo só vinha em três classes de pessoas: em reis, nos profetas e nos sacerdotes. Não era todo mundo que recebeu o Espírito de Deus, não. Tá aí a primeira classe, os obreiros, pessoa que o Espírito Santo levantou para fazer coisas dentro da obra de Deus. Quando Moisés está no deserto, Deus disse para Moisés que ia levantar um homem, e Deus só colocou nenhum homem. Deus colocou em um homem o Espírito Santo e deu habilidade para aquele homem trabalhar em molduras, fazer utensílios para o tabernáculo. Foi o Espírito de Deus que capacitou aquela pessoa para aquele homem aprender. Aquele homem ganhou conhecimento para fazer as coisas, os utensílios para a obra de Deus. E também o Espírito Santo vinha na vida das pessoas para levantar profetas, locutores para Deus. Em sentido mais amplo, os primeiros profetas foram os patriarcas Adão, de Adão até Moisés. Num sentido mais amplo, essas pessoas foram profetas. Gênesis capítulo 20, verso 7. Mas agora num sentido mais restrito, mais fixado, num sentido mais objetivo da palavra. Essas pessoas, esses ministérios teve início lá em Samuel. Mais específico, falando especificamente, os profetas tiveram início em Samuel. Profeta Samuel. E foi até o profeta João Batista ali, que foi a pessoa que fez aquela ligação do Antigo Testamento para o Novo. Entende? Essas foram pessoas, homens de Deus levantados como profeta. Havia também os mestres, que por sua vez ensinavam as leis de Deus ao povo. O exemplo, temos os sacerdotes enviados a Samaria, lá em 2 Reis, está aqui as referências, 2 Reis 17, 26, tinham também mestres. O Espírito de Deus levantava esses mestres, pessoas para trazer o conhecimento para o povo. Josué, Esdras, sabemos que no sentido restrito da palavra do profeta que nós estamos falando, o profeta Samuel começou e foi até João Batista. Nós vemos que o profeta Esdras, ele foi um grande mestre. Também foi um homem que Deus levantou para trazer o conhecimento ao povo. Esdras era um escriba, irmãos. Ele era o intérprete da lei que veio depois do cativeiro babilônico. Quando ele vem do cativeiro, Deus dá esse conhecimento, esse dom de mestre para ele, porque ele precisava ensinar o povo, resgatar a aliança de Deus com o povo. Ele precisava ensinar o povo para relembrar o povo de como adorar. Ele tinha que resgatar o culto a Deus, restaurar o sistema do culto ao Senhor. Então Esdras recebeu o ministério de mestre. Restaurando o povo de Israel. Olha só, o Espírito Santo lá no Antigo Testamento agiu na criação, agiu produzindo obreiros para Deus e agiu produzindo profetas para Deus, e também agiu na restauração do povo de Israel, irmãos. Na leitura lá em Ezequiel 37, revela a nação de Israel, sempre que estava em crise, era despertada pela ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Segunda parte, o Espírito Santo no Novo Testamento agora. Vamos tomar um conhecimento disso. No Novo Testamento, o Espírito Santo ocorre 86 vezes no Novo Testamento. E no Antigo Testamento ele vinha sobre 3 classes de pessoas. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre os reis, profetas e sacerdotes. Só essas 3 classes. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne. Viu?
são muito comuns no Antigo Testamento a expressão como o Espírito veio sobre e o Espírito se apoderou de. No Novo Testamento, a operação do Espírito Santo ocorre sobre todo crente. Somos o seu santuário. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo também nos fala isso, que nós devemos saber que nós somos o templo do Espírito Santo, comprados para Deus, para a glória de Deus. No Novo Testamento, o Espírito Santo também agiu no ministério de Jesus, irmãos. No ministério de Jesus teve a total atuação do Espírito Santo, porque ele é o agente da milagrosa concepção de Cristo. O Espírito Santo concebeu a Cristo Jesus dentro do ventre da Virgem. A Virgem concebeu através do Espírito Santo. Então o ministério de Jesus teve já a atuação do Espírito Santo já no início. Foi por causa do Espírito Santo que o Mestre Jesus, o Filho de Deus, foi concebido no ventre da Virgem. Foi através da obra do Espírito Santo que teve também a ação no batismo de Jesus. Ele é quem inaugura e oficializa o ministério de Jesus. Foi o Espírito Santo através do batismo. Veja lá em Mateus capítulo 3, verso 16. Foi o Espírito Santo através do batismo que ele começa agora oficializando o ministério de Jesus. Com essa manifestação do Espírito Santo, Jesus inicia seu ministério. João Batista viu quando o Espírito Santo descia de forma corpórea, como uma pomba descendo sobre Jesus Cristo. Os irmãos conhecem o texto. O Espírito Santo também agiu na tentação de Jesus. Você pode ficar ciente disso. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque Jesus, sendo homem, ele precisava passar por todas as emoções que um homem também passa, passar por tentação, passar pelo sofrimento. Jesus precisou tudo isso. Esse foi o treinamento de Jesus. A tentação seria o primeiro momento de confronto direto de Jesus, o nosso Salvador, com o arqui-inimigo da humanidade. E quando Jesus confronta agora o inimigo, ele foi vencedor. Jesus teve a vitória na tentação. Assim como o primeiro homem, irmãos, conheça isso, o primeiro homem foi tentado e caiu na tentação do diabo, Adão. O segundo homem agora, Jesus Cristo, foi tentado pelo diabo da mesma forma, só que Jesus venceu. O diabo não teve vitória, mas foi Jesus o vitorioso, porque ele não cedeu para o inimigo. Jesus permaneceu firme. Sendo homem, ele mostrou que é possível vencer a tentação. O Espírito Santo também agiu no ministério. Todo o ministério de Jesus Cristo foi confirmado pelo Espírito Santo. Todo o ministério. Quando Jesus fazia milagres, fazia curas, prodígios e maravilhas, tudo que Jesus fez foi através da obra do Espírito Santo, meus irmãos. Saiba disso. Na crucificação, o mesmo Espírito que conduziu a Jesus ao deserto, ali o Espírito Santo sustentou ele, operou em Cristo. Ele operou em Cristo rumo ao Calvário para consumar seu ministério. Na cruz para a salvação da humanidade, foi o Espírito Santo levando Jesus ao Calvário para consumar o ministério na cruz pela salvação da humanidade. O ministério de Jesus foi finalizado na cruz. Ele morreu nessa terra, ele teve a morte de cruz. Esta morte de cruz foi a vitória para ganhar a salvação, irmãos. Tudo isso foi conduzido pelo Espírito Santo. Pode ler o texto, Hebreus 9, 14, Hebreus 12, verso 12.
Também Jesus Cristo, então, morreu agora na cruz. Também agora ele ressuscitou pelo Espírito Santo. Tá aí. Romanos capítulo 1, verso 4. Romanos capítulo 8, versículo 11. Pode ver lá. Pode ir lá conferir o texto sagrado. Foi o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus, o Filho de Deus. Jesus soprou e disse aos seus discípulos: recebei o meu Espírito. Aqui está uma das obras de Jesus. Quando Jesus sopra o Espírito dele, o Espírito Santo, sobre os discípulos, Jesus está fundando a igreja, Jesus está construindo a igreja, e essa igreja vai ser inaugurada lá em Atos 2. Isso, no entanto, não pode ser visto como o cumprimento da promessa de Lucas 24:49, viu, irmãos? Quando ele diz somente: recebei o meu Espírito. Ali, quando Jesus está dando o Espírito Santo para os apóstolos, ele está fundamentando a igreja. Uma comparação com Gênesis 2:7, quando fala lá de Adão, que a mulher foi tirada das costelas do homem. Também quando Jesus, na cruz do Calvário, fincaram uma lança nas costelas de Jesus, furou e saía sangue e água. Ali ele quer fazer uma comparação, que a igreja estava nascendo, estava sendo fundada, estava sendo criada, nascendo também na cruz do Calvário. Isso é uma verdade bíblica, que a igreja nasceu no Calvário e foi inaugurada em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. A comparação de Gênesis 2:7 indica que o sopro divino simboliza um ato criador. O sopro divino, Jesus estava dando aquele sopro lá em João 20:22, ele estava criando a igreja. Mais tarde, Jesus foi descrito como o Espírito que dá a vida. Foi Jesus que deu a vida para a igreja. O Espírito Santo na ressurreição. Também na ascensão. Na ascensão, Jesus recebeu o Espírito Santo lá no batismo, irmãos. Jesus recebeu o Espírito Santo no batismo, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea, uma pomba. Como já vimos, e subiu ao céu e enviou-o à sua igreja. Irmãos, quando Jesus sobe ao céu na ascensão, ele sobe pelo Espírito Santo. Quando ele chega no céu, irmãos, após 50 dias agora vai passar esse período. 50 dias vai cumprir agora a descida do Espírito Santo. Os discípulos não ficaram sem um consolador. Então foi o Espírito Santo agindo totalmente, 100% na vida de Jesus Cristo, a vida terrena do bom mestre. Foi o Espírito Santo que agiu na vida de Jesus aqui na